Olá, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para dar um recado da parte do Criador para vocês. Eu gosto quando Deus me levanta com esse desejo de falar. Eu fui ontem a um culto, num local, um hotel que foi alugado por um pastor, né? Um determinado pastor. E lá Deus me deu muitos insights. E hoje pela manhã eu falei, pai, fala comigo uma coisa interessante e assim que seja relevante para o que eu ouvi ontem, né? E o que eu aprendi, porque por mais que não pareça, nós também aprendemos com coisas negativas que acontecem na nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês. Eu confesso que vai ser muito objetivo esse vídeo, mas vai ser de muita relevância para a sua vida espiritual. Você que está sendo enganado por alguns líderes religiosos, fica comigo até o final que eu vou falar coisas que realmente não é comum ouvir, tá? O livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa aqui é a pregação que tem que ser feita nos últimos dias, tá, gente? Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, né, de Yeshua, endireitais as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então, saíram a ter com Jesus toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, né, confessando os seus pecados. Né? No caso, João batizava as pessoas que confessavam os pecados ali. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, olha que interessante, e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Reproduzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Olha que interessante. Assim como Jesus chegou para uma determinada, né, grupo de pessoas e falou a mesma coisa, raça de víboras, o João também entendeu que aqueles homens que foram lá ver o batismo não foram porque queriam ser batizados. Eles foram para criticar, eles foram para prejudicar. Mas o Espírito Santo deu a ele a base, né, um dom que eu posso falar para vocês do discernimento, onde ele viu quem eram aquelas pessoas. E eu acredito que quando João falou, quando o nosso mestre, o Mashiach, falou raças de víboras, ele não falou somente porque os homens eram malignos. Ali tem a ver com a essência, ali tem a ver com a linhagem. E isso que eu vou falar aqui é muito interessante, porque em Gênesis capítulo 6 diz que os filhos de Deus se enamoraram com a filha dos homens. E ali nasceram os gigantes, os Néfilins. E essa linhagem até hoje está na Terra, gente. Não só essa linhagem, como também a linhagem da serpente. A linhagem de Caim está na Terra até hoje. E esses caras são psicopatas, são narcisistas, são esses que a ciência intitulam como uma patologia, entre aspas, né? Que tem a ver com a personalidade. Mas a própria ciência não consegue explicar porque eles têm um vazio no lóbulo frontal, onde não há sinergia, não há conexão. Por esse motivo que eles não têm empatia, porque essa parte do cérebro não funciona. E não tem medicamento que resolva. Com base em alguns estudos, né, eu posso falar para vocês, a minha opinião, que essas pessoas que estão na Terra sem amor, sabe, sem empatia, prejudicando, matando, enganando, têm uma habilidade enorme de ludibriar, de convencer. Grandes nomes aí no setor gospel são psicopatas. Um desses, na realidade, que está até preso agora, aquela cantora famosa que foi comprovado que ela mandou matar o marido, né? Tem o nome de Flor, não vou falar aqui o nome, mas você sabe o que eu estou falando. Ela era um psicopata de grau grave, tá? Mandou matar o esposo, falou que criava filhos adotivos, que era totalmente diferente do que ela falava. Então as pessoas acreditavam nela, até hoje acreditam nessa pessoa. Mas por quê? Porque eles têm um dom. E ontem eu estava numa igreja, fui convidado num hotel, a ver um pastor renomado, e eu fiquei perplexo, porque ele falou que a única, tipo, para ajudar as pessoas mais necessitadas, era, se possível, ou seja,
A atração principal era ser fiel dizimista e ofertante, mas ajudar o pobre era algo que tinha que fazer quando desse. Como assim? Se Tiago 1,27, o nosso mestre orienta que a religião que agrada ao Criador consiste em ajudar órfãos, viúvas e carentes em suas necessidades. Né? Que Deus fala muito sobre pobres, sobre pessoas que estão pobres de espírito, pobres de mentalidade, pobres financeiramente falando. O evangelho é em cima do amor. Como eu vou amar se eu vou ajudar quem eu posso? O cara falou cada coisa, gente. Que só ora por quem é membro da igreja dele. O que ele vai ganhar com isso? Né? Que você não pode orar por um irmão de uma outra religião que te pede para orar porque você vai pegar a guerra de alguém. Que, sim, como é que pode isso? A Bíblia orienta você a orar por quem te persegue. Amar os inimigos e orar por quem te persegue. Como é que eu não vou orar por uma pessoa que não me persegue, mas que faz parte de uma denominação de outra religião ou denominação? Cara, isso não existe. E milhares de pessoas seguindo esse cara. Não só ele como outros. Então, fiquem atentos aos sinais. Por favor, não seja ludibriado por palavras bonitas. A Bíblia orienta que pelos frutos nós seremos conhecidos. E quais são os nossos frutos? Quais são os seus frutos? Os frutos têm a ver com pessoas, têm a ver com o reino. E para ter reino tem que ter pessoas. Então é impossível colocar um fator tão importante de ajudar o próximo, aos mais carentes, como se der. Não é se der, não. Ele falou outra coisa que não é obrigação da igreja, o social. Primeiro que a igreja não é um templo físico, somos nós. E a obrigação, sim. O social envolve pessoas. Então é nossa obrigação como um cidadão terrestre da Terra, né, seres espirituais que somos nessa experiência física, é nossa obrigação, sim, social, porque nós não somos templo de tijolos, somos templos de carne. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós, não é em quatro paredes. Quatro paredes, ele está porque você que é templo está lá. Entende? Então, são coisas que vão sendo faladas aí. Eu não vou citar o nome desse cara, tá? Eu não quero dar ibope, também não quero que nenhum tipo de problema aconteça aqui com o canal. Eu quero usar esse canal como uma ponte entre o céu e a terra para poder anunciar o reino do Criador, mas também para poder te alertar, meu irmão. Cuidado, a Bíblia orienta em Provérbios. A vozinha mansa, né? O jeito de se comportar, de ludibriar. Tem muito, gente. Muitos pregadores, muitos pastores que são aí. Tem voz de cordeiro, tem uns com voz de trovão, tem uns santarrões também, né? Que se acham melhor do que os outros. Então, cuidado. Ore ao Eterno pelo dom do discernimento. Ore a Deus, jejue, ore, busque, sobe em monte, se separe para isso. Para que você possa, num olhar, num aperto de mão, entender o Espírito. Porque o Espírito, ele vibra, o corpo, ele vibra. Nós somos energia, gente, que vibra em frequências diferentes. E às vezes o cara está falando que é uma coisa, mas ele vibra em outra frequência, e o seu corpo aguçado, movido pelo Espírito Santo, vai entender através do dom do discernimento quem é quem. Não é julgar, não, a gente é sentir. Você entendeu? Então cuidado. Cuidado porque o psicopata, o narcisista, ele manipula. E manipula o trigo. O joio manipula o trigo. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje para vocês. Cuidado, vigiem, ore, busquem o Eterno, busquem o Criador. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com pessoas que precisam ouvir isso, que precisam se libertar dessas amarras, desses psicopatas, narcisistas que estão aí na Terra, dominando a massa, a população, e muitas pessoas, tá? Famosas, no meio secular, no meio gospel, estão aqui só para poder ludibriar, só para poder sugar e tirar coisas de boa de proveito em cima de você, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe, paz, né, prosperidade, shalom, meus irmãos. Até o próximo vídeo.